nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o tema Equilibrando os Pratos. Quando eu pensei nesse tema, eu confesso que eu não me liguei à questão do equilibrista de pratos do circo. Mas eu pensei numa imagem que para mim sempre foi muito interessante. Eu acho assim fantástico quando eu vou a restaurantes e eu vejo aqueles garçons com aquelas pilhas de prato. E eles colocam um prato em cima do outro e vão colocando e andam com aquelas pilhas de pratos, muitas vezes somente em uma mão, sem derrubá-los. Eu acho isso fantástico. Mas certa vez eu estava num restaurante e eu sempre admiro essa cena. Eu sempre olho para essa cena. Mas certa vez eu estava num restaurante e aquele garçom foi colocando pratos e a pilha ficou muito alta, mas de repente uma criança atravessou o caminho dele. E para não bater naquela criança, ele acabou se desequilibrando e todos aqueles pratos caíram. Foi um barulho imenso naquele restaurante. Todo mundo parou e olhou para ver o que estava acontecendo. E eu me lembrei disso, desta cena, quando eu pensei nesse tema Equilibrando os Pratos. E eu comecei a pensar que na vida a gente tem que equilibrar os pratos, né? Nós vivemos equilibrando pratos. É uma situação do filho, uma situação do marido, uma situação do trabalho, uma situação de enfermidade, e a gente caminha se equilibrando em tantas situações. Eu já vivenciei algumas situações onde eu tive que equilibrar os pratos na minha vida. Como muitas mulheres, como muitos homens, como muitas pessoas, eu tenho muitas tarefas, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou pastora, eu sou SD do meu distrito e eu sou a Silvia, mulher também, que cuido de mim, que preciso cuidar de mim. E diante de tantas atividades vão surgindo muitas coisas. Né? As coisas vão cada vez mais a gente tendo que equilibrar os pratos com tudo isso. Mas em meio à pandemia, eu me lembro que no início, quando então tudo ficou meio fechado e a gente teve que ficar dentro das nossas casas, eu me lembro de que eu pensei assim, puxa, vou ficar 15, 20 dias dentro de casa. Então comecei a inventar mais coisas para fazer. E aí inventava uma pintura num tecido, inventava uma outra coisa, mas de repente eu percebi que tudo isso foi ficando de lado. Por quê? Porque a rotina continuava, as coisas continuavam. Como pastora, nós tivemos que nos descobrir, né, fazendo cultos online, onde numa semana fecha a igreja, na outra abre, e tivemos que então estar aí trabalhando com isso. Mas eu creio que a situação que mais me fez ter que rever algumas coisas na minha vida foi a questão do filho em casa. Os filhos que não iam para a escola. Eu tenho um filho pequeno, em idade escolar, e sempre enviei ele para a escola, e lá tem a professora que ajuda nas tarefas, que cuida do material, que está fazendo tudo. Mas no tempo da pandemia, este meu filho estava dentro da minha casa. E eu tive que então me redescobrir como mãe e um pouco professora. Né, tendo que ajudá-lo nas tarefas, a entender as tarefas, a fazer com ele as tarefas. Então era uma tarefa nova para mim, algo novo. Por quê? Porque a escola muitas vezes nos faz isso. Mas haviam outras atividades em que eu tinha que fazer. Havia outras coisas que eu tinha que fazer e eu tive que ir me equilibrando entre dar atenção para o meu filho, entre ser mãe, entre ser esposa, entre ser pastora, entre ser a SD do distrito, entre ser filha e a cuidar de mim também. E um dia já assim muito cansada de toda, né, exaustão, de tudo aquilo que eu estava fazendo, eu parei para orar e falar para Deus, Deus, como eu tenho que fazer? Como eu vou agir em meio a tudo isso? Eu preciso, Senhor, me redescobrir em tudo isso. E então eu me lembro naquele momento em que eu estava orando, chorando na presença de Deus trazer ao meu coração aquele texto. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo.
e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E essa palavra é uma palavra que a gente fala tanto, que a gente já ouviu tanto, mas naquele momento ela foi tão forte no meu coração, que Deus falando assim, Silvia, tudo tem o seu tempo. E esse é o tempo de você ser mãe, ser professora, ficar mais dentro da sua casa. Porque eu não podia sair tanto, eu tinha que dar mais atenção, mas eu tinha outros afazeres e tive que então me equilibrar entre tudo isso. Mas algo que Deus ministrou na questão de tudo tem o seu tempo, é que o tempo é meu. Você não precisa se desesperar, porque no meu tempo tudo estará no lugar. No meu tempo tudo acontecerá. E então eu entendi e descansei no Senhor. Eu sempre sou uma pessoa de muitas atividades, de gostar de muitas coisas. Gosto muito de cuidar da minha casa. Gosto muito dos detalhes da minha casa. Gosto de mudar uma flor de lugar, gosto de trocar uma toalha na mesa, gosto da harmonia da casa, gosto de me preocupar com os cheiros que tem dentro da casa. Eu sou uma pessoa que gosto de cuidar da casa. E quando iniciou a pandemia, na minha mente eu teria muito tempo para fazer isso. Ao contrário disso, muito ao contrário disso, eu tive que me redescobrir fazendo todas as minhas atividades dentro da minha casa, mas não tendo tanto tempo para cuidar dos detalhes da minha casa. Mas saber e ouvir de Deus que esse era um tempo oportuno para eu me redescobrir fazendo outras coisas foi extremamente importante. A pandemia nos ensinou. A pandemia, ela ainda está e ela continua nos ensinando que nós podemos parar com algumas coisas que para nós eram tão importantes para dar tempo a outras coisas. A pandemia nos ensinou que muitas vezes no equilibrar dos pratos, eles se desmoronam. E tudo aquilo que nós achamos que está tão equilibrado pode desmoronar e cair e se quebrar. E então nós teremos que juntar os cacos, teremos que juntar toda aquela sujeira, colocar ali e novamente começar a equilibrar os pratos para começarmos de novo. Novamente equilibraremos outros pratos. É uma nova torre de pratos. Por quê? Porque aqueles se quebraram. Aqueles que nós estávamos colocando ali, que estavam tão seguros, eles se quebraram. É o reaprender, entendendo que Deus tem o tempo para todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, no equilibrar de pratos, nós entendemos que nas nossas atividades, muitas vezes nós precisamos entender que aquele momento onde tudo se quebra, onde tudo se desmorona, é também um tempo para nós aprendermos a recomeçar, a darmos valor a outras coisas. Talvez algumas coisas vão ser deixadas de lado naquele momento, porque não é o tempo, não é o momento. E Deus vai nos dando então outras maneiras, porque Deus é criativo. Ele vai nos dando outras maneiras para então começarmos a novamente equilibrar os nossos pratos. Que você possa ser abençoado através desta palavra e possa entender que há tempo para todas as coisas. Talvez você tenha deixado alguns projetos, talvez você tenha colocado alguns projetos ali na gaveta, mas no tempo certo, dentro do propósito de Deus, eles retornarão para suas mãos, porque tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu sou a pastora Silvia e estou muito feliz de compartilhar esse momento com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.